você ficar de pé. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero, e o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te do que eu espero, e o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Diga pra ele: para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres.
estamos aqui para te adorar, Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração. Enchei-vos, enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos, enchei-vos do Espírito de Deus. Oh, abre os céus, Deus, e derrama a tua Shekinah. Oh, abre os céus, Deus, e derrama a tua Shekinah. Enchei-vos, enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos, enchei-vos do Espírito de Deus. Oh, abre os céus, Deus.
Exalte o nome do Senhor, aplaude o nome do Senhor, aplaude o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Deus, que nós queremos agradecê-lo por essa rica oportunidade de estarmos aqui novamente, meu Deus, no santuário, com a liberdade, ó Deus Todo-Poderoso, de filhos, para poder aqui, ó Deus de glória, Deus Todo-Poderoso, oferecer esse culto, ó Pai, aonde, ó Deus, nós já estamos aqui louvando o Teu grandioso nome, onde nós estamos aqui, ó Deus, ó Pai, com um só propósito, Senhor, unânimes, Senhor, meu Deus, ó Pai, de agradar a Ti, ó Deus, meu Deus, ó Pai, em espírito e em verdade, ó Deus, que assim seja, meu Deus, ó Pai, este culto, ó Pai, nessa tarde, meu Deus, ó Pai, que todos que aqui, ó Deus, vão estar presentes, possa, meu Deus, receber de Ti, ó Deus, ó Pai, Deus de glória, meu Deus, a manifestação gloriosa do Teu Santo Espírito. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que não é simplesmente um culto, ó Pai, mas é uma festa, meu Deus querido, Deus de glória, aonde nós temos aqui, ó Deus, uma ligação direta com o céu. Por isso eu creio, Deus de glória, Deus de poder, Pai, que tudo, meu Deus, aqui nós vamos, ó Deus, receber coisas grandes e maravilhosas da parte do Senhor. Meu Deus, ó Pai, confirma, meu Deus, o Teu propósito, o Teu agir, meu Pai, nessa tarde. Assim nós pedimos, assim nós agradecemos a Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Glória se acende sobre nós. De repente, no meio da nuvem eu ouço Tua voz. De repente, todas as correntes começam a cair. De repente, o próprio Deus, Ele está aqui. De repente, a glória se acende sobre nós. De repente, no meio da nuvem eu ouço Tua voz. De repente, todas as correntes começam a cair. De repente, o próprio Deus, Ele está aqui. Como em Atos 2, vem agora, nos esconda na nuvem de glória. Como em Atos 2, vem agora, nos esconda na nuvem de glória. Aleluia. Nosso Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. A paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor para a igreja. Glórias ao nosso Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor com os hinos da harpa. Pode se assentarem. Aleluias. E no segundo hino, os diáconos já podem recolher as ofertas para a obra do nosso Deus. Glórias ao Deus. 304, irmãos. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E ao Calvário, ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor.
Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, não servi Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta a governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela assim. A face adorada de Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre as ondas sou sem luz, mas a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia. 299. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim me ter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enchido, contrito, de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem a paz no coração, mas em Cristo eu já encontrei luz e paz e proteção. Cristo, Cristo, Cristo,
prazer celestial. Tenho sua graça divina sob as asas de amor e riquezas que fluem caudal lá no trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enchido comprido de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enchido comprido de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará no céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enchido confido de prazer celestial. Glórias a Deus. Aleluias. Hinos são maravilhosos, né, mano? Fala muito com a nossa alma. Vamos colocar em pé, vamos estar fazendo uma oração pelo João Ricardo Nascimento, Valdecir Souza e Micaela. Quantos mais precisam de oração? Eu e minha casa. Vamos estar sempre orando, né, amados? Por aqueles que estão enfermos, tanto por essa pandemia, ou outras enfermidades. Né? Parece que não tem outra enfermidade mais se não for né, o Covid-19, né? Mas tem, né? Tem muitas pessoas enfermas aí, com vários tipos de enfermidades. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso que cura todas as enfermidades. Bem? Então, logo após, o nosso irmão presbítero Ney vai estar dando uma saudação para a igreja. Glórias a Deus. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar. Quero pedir também que os irmãos intercedam pela minha mãe, que amanhã ela vai fazer o teste também do Covid, está de quarentena na casa dela. E os irmãos intercedam, irmãos. É só Jesus para cuidar de nós. Posso? Opa. Glória a Deus. Vamos aqui ler os aniversariantes. Maria Angélica Garcia Viana, Abner Lucas de Abadia Ribeiro, Caroline Vitória Dias Gonçalves, Lilane Paulina Tiroel de Andrade, Vinícius Castro Botelho, Alessandra Mariana Correia, Daniele Silva Reis, Emerson Vieira do Nascimento, Maicon Donizete de Almeida, Sônia Aparecida Cardoso Paulino, Alana Júlia Verati, Anderson Oliveira Alexandre, Gabriel Henrique da Silva, Thalita Fernanda Dias, Cristiane Maria de Oliveira, Elaine Aparecida Gomes de Moraes, Miguel Alexandre da Silva. É o mesmo aqui? 2 Miguel? 2 Miguel? É 2? Outro Miguel também, Miguel Alexandre da Silva. Eu fiquei na dúvida aqui, mas 2 Miguel? Aniversário de casamento, irmãos.
no dia 20/2/2021, Lucas da Costa Ribeiro, Patrícia Alves de Abadia Ribeiro. Amados, chegou a informação também, o pai do irmão Mateus, ele está internado aqui no Hospital de Pederneiras, com o Covid-19, né? Tem 73 anos. Por isso que o irmão Mateus não está aqui, ele está lá no hospital, tá? Então vamos estar orando também. Glória a Deus. Vamos orar, levante as suas mãos assim, e você apresenta, interceda, que nós cremos num Deus que faz milagre, irmãos. Ele ainda tem um controle na palma de suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus que tem velado para cumprir a tua palavra em prol da tua igreja. Senhor Jesus, estamos aqui nesta tarde, reunidos, ó Pai, apresentando, Senhor, a todos esses pedidos de oração que foram aqui mencionados. Ó Pai amado, sabemos que para Ti todas as coisas são possíveis, ó Pai. Por isso colocamos tudo diante do Senhor. Meu Deus, que as barreiras sejam quebradas. Meu Pai, que a Tua igreja neste momento de pandemia venha triunfar, ó Pai, em meio a esse caos. Venha ser, ó Pai, um momento em que a Tua igreja venha ser marcada pelos milagres extraordinários, ó Pai. Sabemos que o Senhor, ó Pai, está nos levando para um novo âmbito espiritual e que a Tua glória, Senhor, vai continuar se manifestando, porque a Tua palavra nos diz, ó meu Pai, que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a Tua igreja, Senhor. Nós repreendemos agora, Senhor, esse espírito, Senhor, deste vírus, ó Pai, dessa pandemia, que tem, Senhor Jesus, tocado em muitas pessoas, ó meu Deus. Visita agora os leitos de enfermos, ó Pai, aonde estão, Senhor, agora nos hospitais, nos lares, meu Pai, os irmãos que estão aqui entre nós neste momento, que estão precisando de uma cura, Senhor, de um milagre. Meu Pai, abre as comportas celestiais. Meu Deus, a Tua igreja se dobra diante da Tua presença. A Tua igreja clama pela Tua glória, porque a nossa esperança está em Ti. A nossa esperança está no Senhor, ó Deus poderoso. Por isso lhe pedimos agora, Senhor, realiza o sobrenatural, Senhor, em resposta da oração dos Teus filhos neste momento. Pai amado, apresentamos também, meu Pai, os nomes dos aniversariantes que foram mencionados. Meu Deus, dá saúde aos Teus filhos, dá paz aos Teus filhos, ó Deus, dando muitos anos de vida dentro da Tua casa, dentro da Tua presença. Meu Pai amado, continua conosco, ó Deus, recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, em gratidão a Ti nesta tarde. Meu Pai, é o que eu Te peço e Te agradeço em nome do Teu Filho. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Ney, logo após as irmãs já ficam preparadas, que estará louvando ao Senhor também. A paz do Senhor para a igreja. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, por me dar a oportunidade de dar uma saudação, né? Glória a Deus. Estamos alegres nesta noite por estarmos na casa do Senhor e na presença do Senhor nosso Deus, né, meus irmãos? A Bíblia diz que muitos são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas, não é verdade? Louvado seja Deus. Eu quero ler um versículo para a nossa meditação, somente uma breve reflexão, né? João 14. A Bíblia diz assim, João 14, versículo 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja Deus. É uma passagem bem conhecida, é somente uma saudação, né? E João escreve aqui, né, através da pessoa de Jesus, ele dizendo, aqui nesse versículo 1, para nós não turbar o nosso coração, para nós não se preocuparmos de tal maneira a ponto
dessa preocupação nos tirar do foco, nos tirar do alvo. Muitas pessoas nos dias de hoje têm sofrido de ansiedade, as doenças do século, a depressão, a ansiedade. Mas a Bíblia está dizendo aqui, pastor Marquinhos, para nós não turbarmos nosso coração. Ou seja, as preocupações do dia a dia estão aí. Não é novidade para ninguém. Vivemos num tempo trabalhoso, onde há uma corrida desenfreada para conquistar o bem material. Mas não é pecado que nós cristãos buscamos os bens materiais. Mas a Bíblia diz que o nosso principal objetivo é buscarmos o reino dos céus. Aleluia. Essa deve ser a minha e a sua preocupação. Buscarmos o reino dos céus e a sua justiça. E não nos preocuparmos com as demais coisas. Porque se nós nos mantermos fiéis a Cristo, a cura vem, o milagre vem, a vitória vem, as coisas materiais vêm, o sobrenatural vem. Mas é necessário que nós não deixemos de nos preocupar de uma tal forma que isso venha atrapalhar o nosso caminhar com Cristo. Aí o irmão diz assim, a irmã diz assim, mas o irmão Ney não sabe o que eu estou passando. A luta que eu estou passando, a dificuldade que eu estou passando. Eu não sei verdadeiramente. Mas a palavra, ela é clara. Irmão, mas eu estou numa situação assim, de tristeza, de dor. No momento agora eu não consigo me alegrar. É bem verdade que nós vamos ficar tristes. Talvez que você entrou aqui nessa noite triste, devido às ondas, devido às dificuldades, devido ao gigante que tem se colocado diante de ti, diante da tua vida. Mas eu quero te dizer uma palavra. O Senhor te diz nessa noite, não te preocupes. Deus, Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Deus quer tão somente que nós deixemos essas coisas para trás. Aquela pequena pedra que nos atrapalha, que faz com que o nosso coração fique apertado, angustiado. A Bíblia diz, olha, não se turbe o vosso coração. Mas Deus diz para nós crermos, irmão Rafael. Isabela, Jesus diz para nós crermos. Lai de comanai. O Senhor não está dizendo para nós só crermos quando estiver tudo bem. Tudo estiver ocorrendo bem. Como está em casa? Vai bem. Como está o seu esposo, a tua esposa? Vai bem. Mas só Deus sabe lá no íntimo, no particular. Como aquela mulher que disse, vai tudo bem contigo? Vai. Mas só Deus sabia como estava aquela mulher. Com um filho morto.
Mas ela disse, vai tudo bem. Você imagine só, você perdeu o seu filho, uma criança, estava morta. Mas ela disse, vai bem. Será que existe uma dor tamanha para uma mãe de perder o seu filho? A gente consegue medir o tamanho dessa dor? E às vezes, nós estamos com uma situação, que eu posso dizer, às vezes é difícil, irmão Wesley. Às vezes é complicada. Às vezes, é ali a nossa estrutura, nós lutando, porque Deus conhece a minha e a sua estrutura. Nós estamos lutando, só Deus sabe da dificuldade. Talvez que para mim seja fácil, mas para você é difícil. Talvez que para mim seja difícil, mas para você seja fácil. Porque é a estrutura de cada um. Mas Jesus diz para nós crermos, independente da situação, da circunstância. Porque, louvado seja Deus, nós estamos caminhando para o céu, queridos. O reino dos céus é tomado à força. Existe algo preparado para mim, para você. Algo que nós não conseguimos mensurar. Algo que nossos olhos não alcançam. Que não subiu ao nosso entendimento. E às vezes queremos desistir por pequenas coisas. Parar por pequenas coisas. Chama da vassúbia. Olha, já estou encerrando. Mas ele disse, ó, credes em Deus, crede também em mim, o Criador de todas as coisas. Crer é um ato de fé, mesmo não tendo visto, mas nós cremos. E ele disse que ele ia para a casa do Pai, mas depois ele voltaria. Então eu quero te dar uma notícia, Jesus está voltando. Jesus está voltando. A Bíblia diz, se prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Tenhamos que estar preparados, porque Jesus ele virá e nos buscará. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a amada igreja. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. As irmãs, vai louvar o Senhor. Glória a Deus. Deus continue abençoando nosso irmão Ney. Palavra maravilhosa. O próprio Jesus dizendo, creia. Aleluia. Que já deu tudo certo. Aleluia. Não vai dar, já deu. Aleluia. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas.
da sombra e da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Quando orou, o sol parou e as muralhas derrubou. O crente quando chora, o Senhor responde. Tem um grande valor a lágrima do crente. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Quando orou, o sol parou e as muralhas derrubou. Aleluias. Ele continua o mesmo, né, amados? Glórias ao nosso Deus. Vamos colocar em pé. Aldete, vamos fazer essa oração. A pastora Renata vai estar nos trazendo a palavra de Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus da glória. Nesse momento, Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, já para Te agradecer, Senhor, pelo tudo que o Senhor já tem falado, por tudo que o Senhor já tem feito nesta noite. Pai querido, mas eu Te peço nesta oração, continua falando aos nossos corações, venha usar a Sua filha, Senhor Jesus, nessa noite, para continuar falando conosco, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo que fala, que alerta, aleluia. Por isso eu Te peço, Senhor, no poder do Teu sangue, abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração para a Tua palavra nessa noite. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos ler, irmãos, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler sobre Jesus anda por cima do mar, 14, do 22 ao 36. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos, ou ficavam curados. Amém, irmãos? Pode sentar. Deus abençoe a vida dos irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem, irmãos? Aí no fundo, os irmãos estão conseguindo ouvir? Aqui está excelente, né, o som, mas às vezes é por causa do retorno, por isso que eu estou perguntando para os irmãos. Bom, irmãos, os irmãos sabem que eu não sou pregadora, né? Não tenho o conhecimento que os irmãos têm. Pastor Marquinho, o irmão Claudinei, o irmão Ney, né? Eu fico até envergonhado de estar aqui nessa plataforma. Mas quando o pastor Marquinhos falou comigo, eu tinha meditado já nessa palavra há alguns dias. E uma vez o Senhor falou comigo nessa palavra também. Antes do Miguel passar pela segunda leucemia, eu estava orando, orei de madrugada, umas 3 horas da manhã. Quando foi 6 horas da manhã, pontualmente, eu acordei falando assim: vento contrário. E na hora o Espírito Santo fez eu entender que eu ia passar por alguma situação. A gente sabe que o vento contrário, né, irmãos? Quando a Bíblia fala de tempestade, muitas vezes que fala de águas, né, de fogo, geralmente fala do mar, a gente sabe que é alguma adversidade que a gente vai passar. Então aqui está falando que eles passaram, aqui houve um vento contrário, né, fala das ondas, e a gente já entende, né, sempre que fala alguma coisa nesse sentido na palavra de Deus, a gente entende que é porque nós vamos passar por alguma provação. Mas nesse caso aqui, irmãos, a gente vê que essa provação foi Deus que colocou eles, foi Deus que permitiu. Então, muitas vezes a gente fica tão desesperado, mas quando Deus permite, a gente sabe que não fomos nós que fomos buscar, né, aquela tribulação, aquela luta. Quando é Deus quem coloca na nossa vida, quando é Deus que permite, nós sabemos que é para o nosso crescimento, é para nós termos experiências com Deus, para nós podermos ajudar outras pessoas. Sempre vai terminar dessa forma, e nós aprendemos a conhecer mais a Deus. A luta, a provação que Deus permite na nossa vida nunca vai ser para nos matar, jamais. Não vai ser para destruir a nossa fé, pelo contrário. Vai fazer, ou brotar a fé, porque muitas vezes a gente tem uma pequenina fé, às vezes não tem quase nada. Vai firmar essa fé, vai fazer ela crescer.
mas nunca é para o nosso mal, irmãos. Nós temos que aprender isso, né? Então, a gente tem que ter o discernimento de tudo que está acontecendo conosco na nossa vida. A gente vê aqui que esses discípulos, eles foram chamados assim de uma maneira inusitada. Alguns estavam pescando, Jesus foi lá e chamou, outro estava cobrando impostos, Jesus chamou, mas eu acho interessante que eles seguiram Jesus sem conhecer. Eles se levantaram imediatamente, olha o poder da palavra de Jesus, vem comigo, e eles foram. Porém, eles tinham que passar por um processo para conhecer Jesus, para saber quem era Jesus, porque Jesus não chegou neles e falou, eu sou o Filho de Deus. Jesus ali chamou eles para acompanhá-lo no seu ministério, e através daquele período que eles iam caminhar junto com Jesus, eles iam aprender quem era Jesus de fato. Era através das experiências que eles iam ver. Só que aqui nós percebemos, né, que o tempo de Jesus na face da terra foi pouco, foram 3 anos, né? Mas aqui eu não sei quanto tempo que eles já estavam caminhando com Jesus. A Bíblia aqui não fala quanto tempo que eles estavam caminhando com Jesus. Mas eles já tinham visto muitos milagres. Eles já tinham visto Jesus, eles já tinham passado por uma tempestade, né? Aquela outra primeira tempestade foi antes disso daqui. Eles passaram por aquela tempestade que Jesus estava dormindo no barco e eles ficaram desesperados e Jesus falou para eles que eles tinham pouca fé. Nós ouvimos o irmão Ney falar, né, sobre crer, e isso é a coisa mais importante para o cristão, é crer no Deus que nós servimos. Porque, irmão, se nós não crermos em Deus, nós não somos nada. O que nós estamos fazendo servindo a um Deus que nós não acreditamos nele, que nós não cremos, né? Então, a gente precisa crer nesse Deus. E é através da palavra de Deus, é através dos milagres que Jesus fez, que Ele já operou, todos os milagres que Deus fez, que no Novo Testamento, no Antigo Testamento estão relatados, todos os milagres que Jesus fez que estão no Novo Testamento, tudo isso daí serve para edificar a nossa fé, para fazer brotar a fé no nosso coração. Até o próprio Jesus, Ele disse, né, porque se nós não conhecermos as Escrituras, nós não vamos ter fé. E se nós não conhecermos o poder de Deus, o que vale para nós servirmos a Ele? E Jesus falou isso, Ele falou assim, ó, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer o poder desse Deus que nós servimos, irmãos. Como é que nós vamos evangelizar alguém, falar desse Deus, se nós não conhecermos quem Ele é, se nós não conhecermos o poder dEle, né? Então, a gente vê aqui que esses discípulos, quando eles passaram por aquela primeira tempestade, eles falaram assim, quem é este? Eles estavam perguntando entre eles, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não tinham percebido que Jesus era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Porque senão eles não iam fazer essa pergunta. Então, irmãos, a gente vê aqui que depois Jesus fez outros milagres. Jesus curou a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue. Jesus curou a sogra de Pedro, que era uma simples febre, né? Jesus foi lá, repreendeu. Aí eles estavam juntos, aí levaram um monte de gente na casa da sogra de Pedro, e ali a Bíblia fala que todos que estavam enfermos foram curados pelo poder de Jesus. Mas eu fico pensando, irmãos, isso não é a Bíblia que fala, mas eu fico imaginando assim, acho que eles ficavam entre eles assim, quem será que é esse que nós estamos acompanhando, né? E muita gente, irmãos, às vezes, talvez eles pensam assim, é um profeta. Porque eles veem, o diabo também faz milagres, né? Então, muitas pessoas seguidoras de demônios também fazem milagres. A gente vê pessoas de outras religiões testificando. E talvez eles ficassem com essa dúvida, quem será que é esse? É um profeta? Mas Jesus não queria que eles reconhecessem ele apenas como um profeta, como um fazedor de milagres. Jesus queria que eles entendessem que ele era verdadeiramente Deus. Ele era o Filho de Deus, ele era Deus. E era isso que Jesus queria que eles entendessem. Então eles foram andando com Jesus, Jesus ia fazendo os milagres, eles iam presenciando. Mas eu percebo aqui, irmãos, que eles ainda não tinham, né, entendido quem era Jesus. Eles ainda estavam caminhando com Jesus, mas ainda sem entender quem Ele é. E é possível acontecer isso na nossa vida. Nós podemos, irmãos, vir para a igreja anos e anos. Nós podemos servir a Deus, né? 40 anos, 30 anos, mas a gente vem para a igreja, mas não busca mais, não se aprofunda. A gente pode estar, entre aspas, andando com Jesus, mas sem conhecer Ele.
sem conhecer o poder dele. Por isso que muita gente não recebe milagres. Por isso que a gente vê muita gente dentro da igreja, às vezes com uma situação complicada na vida do filho, às vezes é o esposo que está preso em algum vício, filhos, doenças, e as pessoas vêm, anos, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e a pessoa sempre naquela mesma vida. Por quê, irmãos? Está faltando nós mergulharmos, nós conhecermos melhor a Deus, conhecermos quem é Jesus verdadeiramente, porque Ele já levou sobre Ele tudo aquilo que era contra nós, Ele já levou o pecado. Nós tínhamos perdido, sim. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, nós fomos amaldiçoados, nós fomos gerados em pecado, mas Jesus, Ele veio para restaurar tudo isso para nós. E Ele já recuperou tudo, Ele já nos devolveu tudo. Mas parece que a gente ainda está vivendo naquela época, antes de Jesus se manifestar. Então, irmãos, é necessário nós andarmos com Jesus, mas procurarmos conhecê-lo. E é através de experiências que nós vamos conhecer a Deus. Nós temos que ter nossas próprias experiências. Muitas vezes a gente vive contando o testemunho de outras pessoas, as experiências de outras pessoas, de um familiar. Nós falamos, Jesus é poderoso mesmo. Ele cura mesmo, porque Ele curou uma irmã lá da minha igreja. Mas aí, às vezes, aquela pessoa está lá no médico e para quem ela está falando, aquilo não soa tão bem, porque aquela pessoa vai falar assim, mas e você? Por que está nessa situação? Né? Então, irmãos, nós temos que ter as nossas próprias experiências. E esses discípulos, eles estavam caminhando com Jesus, mas eles ainda não tinham tido a própria experiência com Jesus. Eles tinham visto muitos milagres na vida de várias pessoas. Jesus já tinha libertado aquele gadareno também, né? Aí, um pouco antes deles irem agora para atravessar o mar, Jesus tinha feito a primeira multiplicação dos pães. Ali, irmãos, quando Jesus fala para eles alimentar a multidão, aí eles falam que não tinha nada. A gente vê que eles eles poderiam ter falado assim, Jesus, então, em teu nome nós vamos alimentar essa multidão. Em nome de Jesus, no teu nome nós vamos alimentar essa multidão. Mas, porque eles não tinham ainda esse conhecimento, eles começaram a se desculpar. Não, Senhor, nós não temos dinheiro. Ainda se tivesse dinheiro, não tem onde comprar o pão. Despede a multidão. Né? Aí Jesus apenas abençoou aqueles pães, aqueles peixes, e eles se multiplicaram. Quem é que tem poder para fazer isso? Somente o Filho de Deus. Mas eles não perceberam. Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, quando conta essa história aqui do vento contrário, fala assim, que eles não tinham entendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Irmãos, não tem como Deus trabalhar na nossa vida se nós estivermos com o nosso coração endurecido. Nós temos que ter um coração sensível à palavra de Deus. Muita gente vem na igreja e não percebe, mas está com o coração endurecido. Então, a palavra não penetra. Se a gente for ver aquela parábola, né, do semeador, se a terra está dura, a semente não penetra. E a terra é o nosso coração, a semente é a palavra de Deus. Irmãos, para essa palavra penetrar no nosso coração e fazer o milagre que nós precisamos na nossa vida, nós precisamos estar com o nosso coração voltado para Deus, quebrantado, um coração aberto para ouvir a palavra de Deus, querendo conhecer mais a Deus. Nós não podemos aceitar uma vida, irmãos, de vir para a igreja e sair da mesma forma que entrou. Ou então a gente vem para cá para sair um pouco, para espairecer daquilo que está acontecendo na nossa casa. Eu vou para a igreja, porque se eu ficar aqui agora, aqui o ambiente não está bom na minha casa, eu vou lá para a igreja. Até aí ainda tudo bem, mas aí chegando aqui, nós temos que deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida, nós temos que falar com Deus, nós temos que nos derramarmos na presença de Deus, para Ele poder fazer um milagre na nossa vida. Nós não podemos aceitar, irmãos, vir para a igreja, aqui está o Deus Todo-Poderoso, nós já cantamos, nós já sentimos a presença de Deus, Ele está aqui, mas nós temos que falar, Senhor, eu não quero mais essa situação. Eu não quero a minha vida espiritual desse jeito, que eu só sinto a sua presença quando eu estou lá dentro da igreja. Depois em casa, volta tudo como era antes. Nós não podemos, irmãos, aceitar isso de maneira alguma. Nós temos que ter a presença de Deus na nossa vida constantemente, porque sem ela, nós não somos nada.
Aonde nós formos, é no trabalho, nós temos que estar com a presença de Deus. É na escola, tem que estar na presença de Deus. É na rua, aonde nós formos, mesmo porque nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Então, nós temos que ter essa presença conosco. Nós não podemos aceitar uma vida, irmãos, de estar só na igreja, só vir na igreja aos domingos e sair daqui. Aí você já vai sentir aquela angústia do que você vai passar novamente no emprego, na casa, seja onde for. Não, irmãos, nós temos que nos levantar, nós temos que conhecer o poder de Deus. Como Jesus falou, nós temos que conhecer o poder de Deus. E esses discípulos, eles estavam ali, andando com Jesus, eles viram os milagres. Aquele paralítico foi curado, aquele endemoniado foi liberto, aquela mulher foi curada, mas eles nada. Eles só presenciavam o que Jesus estava fazendo. Então, quando Jesus viu que o coração deles estava endurecido, eu penso assim, né, irmãos, meditando na palavra de Deus, e viu que eles não entenderam que Jesus era o Filho de Deus, quando ele fez o milagre da multiplicação dos pães, aí Jesus fez eles passarem por uma experiência própria. E deu certo que estava todos juntos, né? Então, vai uma experiência só para todos. E aí, Jesus, a Bíblia fala aqui, né, que Jesus... E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco. Tem tradução que fala que Jesus obrigou. Jesus exigiu, falou, vocês vão entrar. Não tinha jeito de escapar. Vocês vão entrar nesse barco. E eles entraram. E Jesus, enquanto eles iam para o mar, que esse mar da Galileia, que também é o lago de Genezaré, ele tem aproximadamente somente 12 quilômetros, irmãos, de largura. Eles iam atravessar. Eu creio que seja, né, na largura dele, que eles iam atravessar esse mar, apenas 12 quilômetros. Eu não tenho ideia de quanto daria num barquinho daquele, né, pastor Marquinho? Não sei, mais de 1 hora, né, lógico, né? Mas aí, irmãos, aqui a Bíblia fala que Jesus obrigou eles a irem para aquele lugar. E por que Jesus obrigou? Porque Jesus queria que eles tivessem uma experiência com Ele. Irmãos, se Jesus nos convidar para passar por alguma provação, nós vamos aceitar? Nós não vamos. Eu tenho certeza. Jesus fala assim, eu sempre falo no testemunho, quando eu dou testemunho, eu falo assim, irmãos, se Jesus falasse para mim, aquela provação que nós passamos com Miguel foi um processo. Porque eu tinha uma determinada fé, porque a gente sempre acha que tem muita fé. Eu tinha um tipo de fé, e depois terminei com outro tipo de fé. Eu era um tipo de serva de Deus e eu terminei de outra maneira. Mas uma coisa eu falo para os irmãos, eu cresci. Eu não sou grande não, mas eu cresci, né, com essa provação. Mas se Jesus falasse assim para mim, Renata, você vai passar 7 anos de provação com Miguel, ele vai ter câncer 3 vezes, ele vai passar pelo transplante. Irmãos, pelo amor de Deus, eu ia falar, Senhor, não, pelo amor de Deus, Senhor, não, por favor, eu não quero, eu não vou suportar ver meu filho sofrendo dessa maneira, porque, irmãos, não tem coisa que toca mais o coração de uma mãe do que você ver um filho no leito. Quem que não quer trocar de lugar com ele? Só que eu não falava isso porque eu sei que não é prudente, porque se Deus permitiu assim, o Aguinaldo até chegou a falar, por que não sou eu? Eu falei, Aguinaldo, não fala isso. Deus sabe trabalhar da maneira correta, né? Que nem o irmão Ney estava falando, qual será a dor de uma mãe perder um filho? Então, irmãos, é muito doloroso para nós. Mas se Jesus falasse para mim, eu não ia aceitar, eu ia achar que eu ia morrer. Imagina que eu ia aguentar, que eu ia imaginar que eu ia suportar. Mas, irmãos, toda vez que Jesus permite que nós passemos por uma situação, Ele está conosco. Ele não nos deixa só. Ele estava distante fisicamente dos discípulos, mas ele sabia, estava tudo sob controle dele. Ele sabia o que estava acontecendo naquele mar. Ele sabia, mas ele só ia entrar em cena na hora certa. Porque não pode adiantar, irmãos, se a gente colhe um fruto antes dele estar maduro, por mais que a gente coloque para amadurecer na nossa casa, ele não é tão gostoso quanto ele é amadurecido no pé. Então, não pode. Se passar da hora também, ele vai apodrecer. E também vai ficar ruim. E quem sabe o tempo certo de todas as coisas? É Deus. Só Ele. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle do tempo. Ele tem o controle das estações. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Aí, irmãos, Ele permitiu eles passarem, mas Ele não estava desligado. Ele estava orando no monte, mas Ele sabia tudo o que estava acontecendo. E ali era uma experiência que aqueles homens iam ter com Ele.
Aí a Bíblia fala aqui, ó, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Então, já era tarde, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos estavam ali batalhando, irmãos. Eles imaginam um vento contrário dentro de um mar. Que situação terrível. Eu já enfrentei vento contrário, irmãos, andando. Eu não conseguia andar. Uma vez eu estava indo para minha casa, eu tinha uns 14 anos, eu era bem magrinha, e veio um vento contrário. Eu estava indo para sentido Nações Norte, porque a minha mãe mora para lá, e o vento vinha para Nações Sul. Irmãos, eu não conseguia andar, o vento me jogava para lá, para cá. Que coisa terrível e angustiante. Eu fui atravessar a rua, sorte que os carros pararam, porque eu não conseguia manter o equilíbrio. Eu fiquei imaginando agora eles na água. Se eu estava em solo, que é firme, já foi terrível. Imagina dentro da água o sufoco que esses discípulos passaram. Só que eu percebo aqui, irmãos, uma coisa, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas eu creio que foi o Espírito Santo que me revelou, porque quando eu estava lendo essa palavra um dia, eu estava pedindo para Deus me revelar, eu percebo que eles não clamaram por Jesus. Eles não clamaram por socorro. Por quê? Porque eles pensavam assim, eles ainda não reconheciam Jesus como Filho de Deus, e eles pensavam, ele não vai me ouvir, porque para eles Jesus só ia ouvir se estivesse ali pertinho, do lado deles. Mas como Filho de Deus, não, nós podemos clamar a hora que nós quisermos. Ele está com os ouvidos atentos. Essa é a diferença. Eles não clamaram por socorro, eles ficaram ali lutando, tentando com as próprias forças. Só que uma hora cansa. Irmãos, muitas vezes nós fazemos isso, não fazemos? Muitas vezes nós estamos passando por alguma situação difícil e a gente tenta resolver com as nossas próprias forças. A gente fica lutando, está cansado, não pede ajuda de ninguém, não clama a Deus. E às vezes Deus está querendo ter um particular conosco, às vezes a gente até pede ajuda do homem, mas não pede ajuda de Deus. Foi falado da mulher lá, do sunamita, ela não quis falar para o moço de Eliseu o que estava acontecendo, porque ele não ia resolver o problema. Ela queria chegar até o homem de Deus, porque através dele sim ia ter a solução. Então, irmãos, muitas vezes nós fazemos isso que eles estavam fazendo. Eles queriam lutar com as próprias forças. Mas aí, irmãos, se nós insistirmos nisso, nós podemos nos dar muito mal. Mas Jesus foi misericordioso. Eles talvez tivessem pensado assim, Jesus está longe. Se nós gritarmos, ele não vai ouvir. Então, vamos tentar aqui, vamos ver o que vai acontecer. E é o que nós fazemos muitas vezes, irmãos, mas não deixa isso acontecer, falar, vamos ver o que vai acontecer. Não. Quando você estiver passando por uma situação difícil, clama a Jesus, clama. Ele está te vendo, ele está esperando você clamar, para ele responder, para ele te ajudar. Ele quer te ajudar, ele quer nos ajudar, mas ele quer que nós venhamos a pedir ajuda para ele. E aí, irmãos, Jesus viu que eles estavam lá no maior sufoco, aí a Bíblia fala que na 4ª vigília da noite, aqui era tarde, 4ª vigília da noite, irmãos, já era 3 horas da manhã, da madrugada. Olha o tanto, irmãos, nós já remamos, eu nunca tinha remado. Eu remei esses dias, o ano passado, quando a gente foi passear lá com a Margarete. Cansa. E olha que o rio estava tranquilinho, tal, né? Eu falei, Guinaldo, eu não estou mais aguentando. A gente ficou 1h30. E o rio super tranquilo. Agora, imagina eles, irmãos, vento contrário, remando, e já era 3 horas da madrugada. Aí a Bíblia fala que Jesus vendo, né, eles não clamaram, mas Jesus falou, vou lá, porque senão eles vão morrer. Porque ainda Deus é misericordioso, irmãos. Ainda que muitas vezes a gente fica distraído e não busca, mas Deus nos ama, Jesus nos ama, Ele vai ao nosso socorro. Aí Ele foi lá, e aí fala assim, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, olha, irmãos, a cegueira deles, né? É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, olha a palavra de Jesus, sempre Ele tem essa palavra para nós. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, olha que mensagem poderosa. É uma frase tão pequena, mas que tem tanto poder. Não temas, sou eu. Olha só, irmãos, nossa, quando eu leio essa frase aqui, que Jesus fala, tenha bom ânimo, sou eu, não temais.
é para nós nos sentirmos confortáveis, seguros, não ficarmos desesperados, mas descansarmos. Como já foi falado, não se turbe o vosso coração. A gente sabe que o período que nós estamos vivendo não é fácil, mas nós temos um Jesus que é o provedor de tudo. Nós temos que descansar nele. E olha que ele fala também, que o irmão Ney leu, não se turbe, que você não se perturbe, não se preocupe. Não turbe o vosso coração. Ele sempre fala essas palavras para nós. Né? Então, irmãos, quando a gente vai passar por alguma provação, o Senhor nos avisa. Só não entende, só não ouve o aviso de Jesus quem está desligado. Porque eu vou falar para os irmãos, todas as provas que eu passei, Jesus me avisou antes. E todas as vezes ele falou assim, mas eu estarei contigo. E isso me confortou. Isso me confortou. Então, irmãos, aí aqui Jesus fala para eles, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aí Pedro, né, que os irmãos já sabem, esse temperamento sanguíneo dele, ele fala, Senhor, se for tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Aí Jesus fala para ele, vem. E aí Pedro, irmãos, ele estava naquela fé. De vez em quando, né, brota uma fé no nosso coração. E com aquela fé, ele foi o único homem que andou por cima das águas. Porque ele andou, né? Ele estava cheio de fé, porque Jesus falou para ele, vem. Quando Jesus falou, vem, ele foi com uma fé tremenda e andou por cima das águas. Irmãos, eu fico imaginando esse mistério, que difícil, né, andar em cima da água, né, e ele andou. Aí depois a Bíblia fala aqui, ó, mas, olha, irmão, sempre tem um mais, né, mas, sentindo o vento forte, teve medo. Olha, irmãos, isso daqui rouba a nossa fé. Quando a gente tira os olhos de Jesus, ele sentiu o vento. Irmãos, quando nós estamos passando por provação, nós não temos que ficar focado na provação, sentindo o que ela está fazendo. Nós temos que estar confiando em Deus. Aqui fala que quando ele sentiu o vento, o que aconteceu com ele? Ele teve medo. Hoje nós falamos sobre isso, né? E o medo nos paralisa. O medo, ele não deixa a gente enxergar a saída. Eu já passei por essa situação, irmãos. Quando eu estava com o Miguel, na primeira leucemia, eu tinha um medo tão terrível que eu ficava nessa posição, irmãos. Eu ficava assim, nessa posição, com os braços assim retesados na frente da cama dele. E eu ficava o dia inteiro assim, e eu não sabia o que eu estava sentindo. E as enfermeiras falavam assim, mãezinha, senta, mãezinha. E eu não conseguia, porque eu falava, Deus, o que eu estou sentindo, que eu estou travada aqui? Irmãos, até a minha postura corporal era assim. Eu ficava assim, ó, e ficava assim, olhando para o Miguel o tempo inteiro. Porque ele estava assim, pálido demais, e ele só ficava deitado, né? Aí, quando Deus, através do hino que ele mesmo pediu do barquinho, e falou que o medo me cercou e quis me afogar, aí eu falei, Deus, eu sei o que eu estou sentindo, é medo. A hora que você percebe o que está acontecendo na sua vida, os sentimentos que você está tendo, e você ora para Deus repreender tudo aquilo que não é dele, Deus tira. A hora que eu consegui, irmãos, detectar que era medo, eu falei, Deus, tira de mim. Eu não quero mais esse medo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu comecei a orar e Deus tirou todo aquele medo, toda aquela angústia, toda aquela aflição. E Ele veio e falou para mim, não te preocupes, eu cuido dos teus e do teu pequenino. A hora que veio essa voz e falou comigo, irmãos, todo medo foi embora. E eu falei, Senhor, agora eu vou descansar em Ti. E foi o que eu fiz. E me levantei como uma guerreira contra aquela doença. Mas até então, irmãos, enquanto eu estava com medo, eu fiquei paralisada, nem orar eu conseguia. E aqui fala que Pedro, a hora que ele sentiu o vento forte, ele teve medo. E fala assim, e começando a ir para o fundo, aí ele fez a coisa certa, né? Ele tinha feito a coisa errada, porque ele tirou os olhos de Jesus, ele sentiu o vento, é quando nós começamos a focar a prova, a tribulação, e ao invés de nós nos levantarmos como guerreiros, né, e clamarmos a Deus, aí ele fez isso, ele clamou, ele falou assim, Senhor, salva-me. Aí Jesus, imediatamente, esse Jesus que nós servimos, falou para ele, homem de pequena fé, estendendo a mão, segurou-lhe. Homem de pequena fé, porque duvidaste. Olha, irmão, Jesus, como Ele é maravilhoso. Ele foi lá e segurou na mão dele. Ele estava precisando, ele estava com medo. E ele clamou. Então, irmãos, quando nós clamamos, Jesus jamais vai virar as costas para nós. Quando nós clamamos, Ele segura na nossa mão. E Ele nos guarda, Ele nos salva. Irmãos, é esse o segredo.
Nós temos que clamar, nós temos que crer, e Jesus está pronto para nos socorrer. E aí aqui fala, né? Então, e quando subiram para o barco, ó, quando Jesus e Pedro subiram para o barco, o vento acalmou, o mar acalmou. Aí, irmãos, quando Jesus está na nossa vida, quando nós permitimos que Ele entre, quando nós clamamos por Ele entra na nossa vida, tudo se acalma. Ainda que o problema não esteja totalmente resolvido, nós ficamos calmos, nós ficamos tranquilos, até chegar a hora de Deus entregar a vitória. Que nem eu falei para os irmãos, durou 7 anos a nossa aprovação, mas eu fiquei tranquila, os irmãos me acompanharam, os irmãos sabem disso, fiquei tranquila, porque a partir do momento que eu confiei em Deus, eu falei, Deus está no controle, eu não sei o tempo que Ele vai me dar a vitória, mas o importante é que Ele vai dar, porque brotou a fé. Então, irmãos, aí fala assim, então aproximaram-se os que estavam no barco, ó, os discípulos, né, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha que bênção, eles não perguntaram assim, quem é este? De novo, não. Quem é este que agora também subiu no barco e o vento sumiu? Não. Aí eles já tiveram uma experiência pessoal ali com Jesus. E a partir desse momento, irmãos, eu tenho certeza que o ministério deles mudou, porque eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Aí sim, eles conheceram verdadeiramente quem era aquele Jesus com o qual eles andavam. E é isso que nós precisamos, irmãos, para a nossa vida. Que nós possamos não somente andar com Jesus, mas que nós possamos conhecê-lo profundamente e desfrutar de tudo aquilo que Ele já proveu para nós. E quando Ele permitir uma experiência na nossa vida, só fala assim para Deus, Senhor, eu quero entender o teu propósito, porque tudo tem propósito. E fala, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui passando por essa situação que o Senhor permitiu, porque o Senhor tem o controle de tudo. Mas, Senhor, eu só quero sair dessa experiência, dessa aprovação, mais sábio, transformado, para eu poder ajudar outras pessoas, entendendo aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Amém, irmãos? Que fique essa palavra para a meditação dos irmãos, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando. Pastora Renata, palavra gloriosa, né, mas dá até para viajar um pouquinho. Aleluia, no mar da Galileia. Aleluia. Quando a irmã disse os 12 quilômetros, eu fiquei imaginando que dificuldade que eles enfrentaram, mas 12 quilômetros com o vento contrário. Eu já naveguei com vento contrário e vento a favor. Vento a favor é uma delícia. Vento contrário, aleluia. Se com embarcação, com propulsão a motor, já é complicado, imagine no remo. 12 quilômetros, no escuro, remando com vento ao contrário, não é fácil, né, mano? Aí, só a palavra de Jesus para nos dar ânimo, né? Glórias a Deus, aleluia. Porque eu posso dizer, foi a noite inteira, mano. No vento contrário, 12 quilômetros, no remo, é a noite inteira. Eu trabalho com embarcação com 2 motores. Com 12 quilômetros eu faço com 1 hora. São 12 quilômetros por... em 12 quilômetros dá para fazer com 1 hora. Com 2 motores. Agora no remo, quase o dia inteiro. Agora com vento ao contrário. Ai, Jesus. É só pela graça de Deus, né, amados? Mas que Deus, eu louvo a Deus por essa mensagem. Porque nós sabemos que os dias que nós estamos vivendo, levantou o vento contrário. Mas não é para desanimar, não. É como a pastora pregou aqui. São experiências. Porque Deus está no controle de tudo. E Ele está vendo tudo que nós estamos vivendo.
mas nós precisamos manter a fé. Nessa tarde foi falado muito a respeito de fé. Manter a fé, manter o bom ânimo, porque com certeza, aleluia, Jesus não estava no barco, irmão, Jesus não estava no barco, porque era momento de Ele nos deixar na experiência, amém? Aleluia. Mas nós vamos fazer a oração agora, pela família, né, por toda a igreja, por toda a humanidade. Eu gostaria de chamar aqui o presbítero William para fazer essa oração pela família. E porque eu sei que nos dias que nós estamos vivendo, mano, é um dever da igreja. Nós não podemos só orar só por nós, porque nós somos luz nessa terra. Nós somos sal deste mundo. Enquanto nós estivermos aqui, amado, o mundo pode até estar sem esperança, mas a esperança, mano, nós sabemos que é Cristo. Então nós vamos estar orando nesse momento. Vamos colocar em pé. Aleluia. E diante dessa palavra tão gloriosa que nós acabamos aqui de ouvir, coloca a tua fé, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, aleluia, e coloca a tua fé. Fala: Jesus, eu quero ter contigo hoje, aqui nessa tarde. Sabe o que Jesus vai dizer para você? Vem. Aleluia. Glória a Deus. E você vai poder ter uma experiência aqui nessa tarde, no final desse culto, que Jesus, Ele é bem presente na hora da angústia. Que Jesus é o nosso socorro. Que Jesus, Ele não está aqui, amado, só para poder falar o nome dEle, mas Ele está aqui porque Ele quer agir. Ele quer operar. Chega disso que está acontecendo na tua vida. Você já percebeu, você já não parou para pensar que isso tem que parar, que isso tem que mudar? Isso não é mais normal. Olha para a tua vida. Olha o que você está perdendo. O teu Deus quer trabalhar, mas só onde tem fé Ele pode manifestar o seu poder. Ele quer te tirar dessas águas turbulentas. Ele quer tirar você dessa angústia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tome posse, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, curva sua cabeça agora, aleluia. Faça agora uma ligação com o céu, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Comece a adorar, comece a adorar, comece a orar agora, aleluia. Comece a clamar a Deus nesse momento. Vamos adorar a Deus, Senhor. Aleluia, meu Deus e meu Pai. Senhor, a tua igreja agora, Jesus, a tua igreja agora se une em oração. Cada um no seu propósito, cada um, Senhor, na sua mentalidade, focando aquilo que precisa. Clamamos agora, Senhor, pela família, Deus. Um bem tão precioso que o Senhor mesmo constituiu, que o Senhor mesmo tanto preza, Pai. Aleluia, Deus, o Senhor sabe a necessidade que nós temos, o Senhor sabe a carência que nós temos, mas neste momento, aleluia, nós abrimos a nossa boca para clamar, Senhor, para te pedir, para te rogar, para pedir ajuda, para pedir auxílio, aleluia, aleluia, aleluia. Marcada por conquistas, Oh, minha glória. arma foi a fé.
Continue clamando a Deus, continue clamando a Deus, continue clamando a Deus nesse momento, aleluia. Esperança Oh, Senhor. é regada por lembranças que o tempo não levou. Faça desse louvor tua oração, mas parece que um furacão só parece, me alcançou. só parece, só parece. Deus, eu não podia imaginar. Aleluia, Pai, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre o teu povo. Aleluia. Quantas vezes nos sentimos assim? Quantas vezes nos sentimos assim? Parece que tudo ruiu, tudo acabou, aleluia. Dessa vez não consigo te tocar. Parece que está tão longe. Forças pra clamar. Parece que está tão longe. Confesso, já tentei. Mas em nome de Jesus, aleluia. Nessa noite suas forças serão renovadas, para que você possa seguir em frente em nome de Jesus, aleluia. Só tu podes aleluia. encontrar. Só Ele, porque pois tu és o Deus. Ele é o Deus, aleluia. No oculto. E Ele está enxergando a sua vida nessa noite. Ele conhece o teu caminhar, o teu levantar, tudo que você faz, porque Ele é o Deus do secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Meu Deus, muitos nessa noite, talvez, Senhor, não conseguiram tecer uma frase, mas que esse louvor venha a ser a nossa declaração nessa noite, aleluia! Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Alcança o teu Olha povo, como Jesus. chora o meu Alcança as coração. nossas famílias. Oh, aleluia! Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Declare nessa noite. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história. Ele sabe o Senhor, aleluia. Ele sabe o que você precisa. Ele é o Deus, Ele é o Deus, Ele é o Deus. Ele é o Deus que me vê. Quando o Aleluia. homem não me vê, eu não estou Aleluia. Você não está só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Aleluia. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou Não se preocupa. Não pense que você está sozinho, mesmo que esse barco esteja contra o vento. Deus, Ele vai suprir as suas necessidades nessa noite. E Ele vai vir te socorrer na hora certa. Ele vai estender os seus braços para você e resgatar. Filho, eu estou contigo. Filho, eu estou contigo. Você não está sozinho, porque Ele é o Deus. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus
esse louvor, a nossa oração nesse momento. Em meio a tantas dificuldades, Pai, em meio a tantas adversidades que o mundo vem apregoado a nós, há tanto caos, há tanto desespero, há tanta falta de empatia, aleluia, mas o Senhor conhece os nossos corações. Ah, Senhor, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece a necessidade dos seus filhos, de cada família, de cada pai, de cada mãe, de cada filho. Senhor, te rogamos porque Senhor é o Deus que conhece as nossas vidas. Te rogamos porque o Senhor é aquele que tudo vê, o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Nessa noite, Senhor, traz um refrigério para a alma, Senhor, de cada um dos teus filhos. Traz um refrigério para cada um dos corações. Esquadrinha o nosso andar, o nosso pensamento, e nos ajuda, Senhor, e nos ajuda, porque é o Senhor que conhece o íntimo do nosso coração, o íntimo do que nós precisamos. Por isso, Deus, nessa noite, abençoa Senhor, a tua igreja, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 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 porque o Senhor é o Deus que tudo vê, aleluia. Tu és o Deus que me vê, quando o homem não me vê, eu não estou. Aleluia, aleluia, adore mais uma vez, aleluia. Tu és o Deus. Creia na tua bênção, você crê, aleluia? Creia em nome de Jesus. Deus está trazendo um refrigério para a nossa alma, para a nossa vida nessa noite. Creia em nome de Jesus. Deus está alcançando o seu lar, Deus está alcançando a sua família. Você que nos escuta em casa, a tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e Ele pode, e Ele vai fazer milagres na sua vida, se assim você crê, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Receba palavra profética, aleluia, na tua vida, na vida da tua família. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a todos, que possam ter uma continuidade de uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de alegria, que a família esteja sempre bem, unida, e que possamos nós, permanecermos em Cristo, com Cristo, para que possamos permanecer vitoriosos. Que Deus continue abençoando a todos. Foi uma alegria muito grande, uma honra estar servindo a Deus nesta noite, nessa tarde, neste culto tão maravilhoso com cada um de vocês. Vocês são especiais. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a Deus de poder servir ao Senhor nesta congregação. Sou muito feliz por servir a Deus. Mas onde eu me sinto feliz, me sinto bem, tenho o carinho de vocês, o que eu posso dizer é: amo a todos em Cristo Jesus. Amém? Curva a vossa cabeça, estende a vossa mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.
Música